Bom dia, queridos, graça e paz, sejam todos bem-vindos à oração do dia. Que a bênção do Senhor repouse sobre ti, sobre a sua casa, sobre toda a sua família, em nome de Jesus. Glória a Deus por estarmos aqui juntos mais um dia, podendo orar e buscar a presença do nosso Deus. Amém? Eu estou com a boca um pouco travada, a voz está um pouco fanha ainda, mas é que eu fiz um procedimento, como já havia dito, né, uma cirurgia no dente, mas glória a Deus, foi tudo bem, obrigado pelas suas orações, Deus seja louvado. Daqui a pouco está tudo em ordem, estamos com os dentes novos, em nome de Jesus. Glória a Deus por isso. Queridos, nesta madrugada Deus me deu uma palavra muito poderosa para te entregar. Eu não consegui dormir a partir das 2h pouco da manhã e eu tinha até uma palavra para ministrar hoje, mas Deus falou muito forte no meu coração para me transmitir esta palavra, para que essa palavra possa mudar a sua vida, a sua casa, a sua família, a sua maneira de pensar. E o texto que nós vamos ler vai dar apenas uma instrução da realidade do nosso futuro. Porém, como tema da mensagem desta manhã, no dia de hoje, aonde você vai, ou para onde você vai, eu poderia dizer, mas o que você vai fazer quando você morrer? É uma pergunta interessante. O que você vai fazer quando você morrer? Talvez tenha um ponto de interrogação na sua mente, algumas pessoas podem responder, eu vou para isso ou para aquele lugar. E quando nós vamos passear um pouco na palavra de Deus, nós vemos de Gênesis a Apocalipse, Deus instruindo o povo, instruindo o povo para uma eternidade, para algo eterno. Tanto é que quando nós começamos no livro de Gênesis, nós vemos o início, a demonstração de todas as coisas, a formação de todas as coisas, mas nós vemos em Apocalipse, em outros livros também que são apocalípticos, demonstrando o final, situações que vão acontecer, porém, lugar para onde vamos. Mas quando nós vamos lá em Gênesis, nós vemos e entendemos que, como o Senhor disse, que Ele nos fez imagem, semelhança dEle. Ou seja, nós fazemos parte de Deus. Eu falei outro dia a respeito da nossa formação. Nós somos tricotomos, somos um espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. E a Bíblia diz que do pó viemos, do pó retornaremos. O Espírito que Deus, o Deus, volta para Deus, a nossa alma, nossas emoções, nosso intelecto, nossos projetos, nossos sonhos. Vai para onde? Há de se pensar. Quando nós vemos aqui para o livro de Lucas, no capítulo 23, no verso 19, fala sobre o rico e o mendigo. Um mendigo chamado Lázaro. Porém o rico, ele se regalava com a sua riqueza, com a sua fortuna, com a sua vida próspera em tudo. E o mendigo estava às portas daquele rico, pedindo as migalhas que caía da mesa daquele homem. Mas o texto diz que ele não dava nada. Está demonstrando um quadro oposto de uma pessoa boa e de uma pessoa ruim. Não está falando porque é pobre ou porque é rico, mas porque tinha um coração diferenciado. Ele tinha toda a oportunidade de aproveitar a sua riqueza, a sua condição de ajudar, de ser bom. Para ser bom não precisa ser pobre, para ser bom precisa ter um bom coração. Por isso que nós precisamos compreender. E aqui a história conta que ambos morreram. Estavam em um lugar interessante, que aqui nós temos que ver que quando o mendigo, o Lázaro, o homem pobre que estava querendo comer da comida do rico, ele faleceu e foi levado para os anjos, para o céu, o texto diz. E logo em seguida, depois morreu o rico e foi levado, sepultado no inferno, o texto diz. E ao olhar em tormento, em sofrimento e angústia, ele olhar e viu Lázaro ao seio de Abraão, ou seja, com Deus, pediu para Deus
ali representando como Abraão, disse: Pai Abraão. Ou seja, ele conhecia a palavra, ele já tinha ouvido a palavra. Fala para Lázaro que ele molhe o dedo na água e pinga na minha língua para refrescar esse tormento. E o Senhor disse que não tem como passar de lá para cá e nem daqui para lá. Não tinha como a esse acesso. Não tem como mudar essa história, não tem como mudar esse momento. Depois ele pede: então envia-me para que eu possa alertar os meus irmãos. Tenho 5 irmãos. E o Senhor da mesma forma fala: você não pode voltar. Uma vez aqui não tem como retornar. E os seus irmãos, a sua família, tem os profetas, tem as direções, a sabedoria, a graça que foi revelada por mim, traduzindo aqui. Eles tinham então a condição de ouvir, assim como este homem ouviu, assim como este homem conheceu. Nós temos a palavra de Deus, nós temos os profetas, homens de Deus, mulheres de Deus, que traz revelação, homens de Deus que traz o ensino. Temos a palavra profética, que todos os dias nós temos a liberdade. Nós temos o manual aqui, a palavra de Deus, manual da humanidade, manual do homem. Assim como eu compro um celular novo, ou qualquer um eletrodoméstico, alguma coisa, eu tenho, uma coisa eletrônica, eu tenho o manual. O manual do homem, eu não vou dizer do manual do crente, dizer o manual do homem, do ser humano, é a palavra de Deus. E está aqui nos orientando todos os dias. Mas as pessoas não atentam para o ensino, para a palavra de Deus. Aí quando nós voltamos um pouquinho mais para frente, vamos um pouquinho mais para frente no livro de Lucas, e nós começamos a olhar e a ver o que Deus... Aliás, eu falei errado, peço perdão. Lucas 16, 19 fala da história de Lázaro, do rico e do mendigo. E aqui no livro de Lucas 23, 39, não 19, 39, fala a respeito da morte de Cristo quando ele estava na cruz. Jesus estava ali sendo crucificado entre 2 ladrões. E um deles começa a escarnecer de Jesus, além das pessoas que estavam abaixo. Depois de Jesus sofrer tanto, estava ali sendo pregado para pagar um preço, para salvar a humanidade. E um deles, aqui no versículo 39 do capítulo 23, um deles começou a escarnecer Jesus. Eram 2 ladrões que estavam presos. Então um deles, um dos malfeitores, blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem o menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus lhe respondeu: verdadeiramente digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Nós compreendemos, tanto numa passagem quanto na outra, que existe uma eternidade, que existe uma outra vida, vamos dizer dessa maneira. Essa vida, ela é passageira, ela é terrena, ela é curta. Uma pessoa pode viver os seus 100 anos aqui, achando que ela vai viver somente esta vida. Porém, Jesus disse que nós temos o direito de poder desfrutar do melhor dessa terra, comer o melhor dessa terra, viver bem nessa terra e voltar para o nosso lugar de origem junto com Ele. E aqui, esse ladrão, inclusive esse malfeitor, inclusive o nome dele Dimas, os 2 ali, cada um com a mesma sentença por causa dos seus atos. Então ele escarnece de Jesus: se é o Cristo, levanta, sai daí, salva-te a ti mesmo e também a nós. O outro, porém, reconhecendo ali a sua história, a sua vida, a sua verdade, ele conhecendo a palavra de Deus,
ele teve revelação, ele teve entendimento daquilo que ele já tinha ouvido. Então, naquele momento ele reconhece, ele está ali sendo julgado por causa dos seus atos. Ele reconhece, ele aceita, ele entende a sentença, mas o interessante é que ele entende que existe uma vida após aquele momento. Nós, na verdade, estamos sendo julgados de acordo com aquilo que nós merecemos, mas é como se ele estivesse fazendo uma oração de confissão ali a Jesus. Mas o Senhor, mas este não fez nada. Ele é o Cristo, Filho de Deus. E reconhecendo que existe uma vida após aquela que eles estavam vivendo, ele estava aceitando a sentença que ele estava recebendo, porque ele compreendeu que ele errou, que ele pecou, que ele falhou. Ele estava pronto para ir de acordo com a sentença que foi determinada, mas mesmo assim reconhecendo mais uma vez Jesus Cristo, sabendo que há uma promessa que ele ia voltar, que existia um reinado após aquilo tudo. Ele disse: lembra-te de mim no teu reino. Ou seja, ele disse: se for possível, me ajuda nessa questão, lembra-te de mim. E Jesus então responde: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Ou seja, mais uma vez nós estamos vendo que existe realmente um tempo que chama eternidade, além desta vida que nós estamos vivendo. Então, mas muitas vezes nós não compreendemos e queremos viver tudo aquilo que é a vida, vamos dizer dessa maneira, em poucos tempos, em poucos dias, poucos meses, poucos anos. Aliás, quanto tempo de vida você tem? Você sabe? Eu não sei. Ou quantos dias eu vou viver? Então nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos o que projetar para amanhã. E fazemos planos para o futuro. Mas qual o futuro que nós devemos planejar? É estar com Cristo. Este é o futuro que nós devemos planejar. Pastor, mas de que maneira? É simples. É fazer aquilo que é correto. Eu não preciso ir para uma cruz ser pregado, até porque ali ele teve a oportunidade, porque ele caiu bem no dia, bem na hora que Jesus estava pagando o preço para mim salvar, para te salvar e salvar aqueles que ali estavam. Queridos, e muitas vezes o Senhor está dando um tempo para nós. Talvez você esteja passando algumas situações no dia a dia. É a oportunidade que Deus está te dizendo: olha, observa as coisas que estão acontecendo, observa a Escritura, o que ela está dizendo, observa os sinais que eu estou lhe mostrando, para que você possa discernir e tomar uma posição. Talvez, na hora que eu fiz a pergunta, o que você vai fazer após a morte, você talvez tenha um ponto de interrogação, que esse ponto de interrogação possa apagar na sua mente agora e escrever aí: eu vou estar com Cristo, eu vou morar com Cristo. Sabe, querido, porque a palavra diz que tu e tua casa realmente servirá ao Senhor, não somente aqui, mas na eternidade. Agora nós temos o livre-arbítrio de escolher. Deus, ele nos deixou a escolha e sempre mostrou para nós a vida e a morte. Tanto é que no texto ele fala: pois a vida e a morte estão no poder da língua, a vida e a morte está na sua escolha, a vida e a morte está nas suas mãos. Ele fala: pois escolhe a vida. Ele sempre nos dá a oportunidade para escolhermos a vida. E a vida não é como nós pensamos. Morreu aqui, acabou. Sofreu, morreu, coitado, e agora? Não. Está na glória com o Pai, na eternidade. Quanto é 100 anos de vida? Se eu viver 100 anos nessa terra, quanto é diante de uma eternidade? Não é nada. Então, independente da sua maneira de crer, de pensar, vá para a palavra de Deus, confirme, observe. O Espírito Santo de Deus vai te mostrar a verdadeira revelação para que você se prepare para o futuro. Pode ser que amanhã, nós estamos numa fila, pode ser que amanhã é a sua vez, ou a minha. Não dá mais tempo para tentar fazer algumas coisas aqui, a não ser aquilo que é bom, aquilo que é correto. Viver, para que possamos viver de acordo com a palavra de Deus. Amém? Deixa essa palavra no teu coração, eu quero orar pela tua vida.
E eu quero também pedir que você compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, para que também elas sejam tocadas por essa palavra, porque o Senhor me acordou na madrugada para que eu pudesse meditar nessa palavra, ainda que o vídeo é curto, não dá para explanar muito, mas eu creio que aquilo que foi necessário você ouviu, e que o Espírito Santo possa lhe convencer, possa trabalhar de uma forma no teu coração, para que você possa escolher estar com Ele, compreender que existe uma eternidade. Aleluia! Por isso, meu amado, minha amada, compartilhe com mais pessoas que você puder. Mas antes, o Espírito Santo falou no meu coração, eu preciso fazer uma oração. Que oração é essa? Antes de orar para o nosso dia, abençoar o nosso dia, no grupo, no canal, eu gostaria de orar por pessoas que estão chegando aqui, que chegaram aqui e gostaria de entregar a sua vida para Jesus. Como pastor, eu vou fazer para ter isso, para estar com Cristo? Entregue a sua vida a Jesus. É uma simples oração, bem rapidinho. Ore comigo agora, repita comigo a oração que eu vou fazer. Diz assim: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a Ti nesta manhã, no dia de hoje. Eu me rendo à Tua palavra. Eu declaro que preciso do Senhor e peço a Tua intervenção na minha vida hoje, que o Senhor possa mudar os trajetos, os caminhos que eu estou trilhando. Por isso eu me rendo a Ti, compreendo que dependo de Ti. Por isso eu me rendo, em nome de Jesus eu entrego a minha vida, as minhas vontades, os meus planos, os meus projetos, para que eu possa estar contigo todos os dias, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar, vamos glorificar a Deus pela oportunidade que Ele nos dá cada manhã. Senhor nosso Deus e Pai, diante de Ti nós oramos nesta manhã, clamamos mais uma vez, Pai, para que o Senhor não pare de falar, de nos orientar, de nos direcionar, porque é esta palavra de direcionamento, de sabedoria, de revelação, que nos molda e nos transforma, que nos tira, Pai, da maldição. Assim como o Senhor foi naquela cruz, junto com aqueles dois malfeitores, ali o Senhor estava pagando o preço, Pai, da nossa condenação, pagando o preço, Pai, da maldição que estava proposta contra as nossas vidas. Por isso que a Tua palavra diz que nós somos lavados e remidos pelo Teu sangue. Por isso, Pai, que cada membro deste canal, cada pessoa que está orando comigo neste momento, cada família que elas representam, seja tocada por esta bendita e poderosa palavra. Que elas possam, ó Deus, não ter mais uma indagação na sua mente, no seu coração, um ponto de interrogação quando se ouve a respeito de futuro, de eternidade, mas que elas possam ter a certeza que elas vão estar contigo, que elas estão caminhando, trilhando um caminho de santidade, de honestidade, correto segundo o teu direcionamento. Pai, para que todo aquele que entregou a sua vida ao Senhor, é o Senhor que dirige, é o Senhor que cuida, porque o Senhor já jogou no mar do esquecimento todos os nossos pecados, todas as nossas falhas, todos os nossos delitos, e uma vez andando contigo, o Senhor vai nos orientar cada manhã, cada dia, em cada área, em cada situação, para que nós não venhamos desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Por isso, Pai, ajuda cada filho, cada filha do Senhor que ora, que busca, que estão passando por necessidades no dia de hoje, que precisam do Teu socorro, que precisam da Tua ajuda, que o Senhor, eu sei que o Senhor tem algo especial para derramar, para fazer, para se manifestar na vida de cada um. Por isso, Pai, visita agora este lar que está sendo aqui representado, essa casa, essa família, independente do lugar que eles vivem, independente da situação que eles estão vivendo no momento, que eles tenham a certeza, a convicção que o Senhor está cuidando, que o Senhor está o conduzindo para a eternidade contigo. Por isso, Senhor, visita agora cada membro deste canal, cada família aqui representada, que essa palavra possa mudar os pensamentos, os desejos, os projetos, os sonhos de cada filho, de cada filha, para que eles possam se preparar para estar contigo na eternidade. Por isso eu oro, glorifico o Teu nome por esta oportunidade que o Senhor nos concede mais um dia, glorificando e engrandecendo o Teu nome,
Por isso, Pai, vai à nossa frente no dia de hoje. Que o Senhor nos guarde mais este dia, nos protegendo, nos sustentando, nos direcionando, para que tudo que fizermos hoje, Pai, seja voltado à santidade, ao entendimento da Tua bendita e poderosa palavra. Por isso, Pai, abençoa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, cada filho, cada filha que ora nesta manhã, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. E você que é novo no canal, ainda não se inscreveu, te inscreve e você será ricamente abençoado, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe com paz e prosperidade, no nome de Jesus.